gente teve uns cortes muito estranhos nesse segmento. Então essa é a hora que eu dou puxão de orelha na UAU de novo. Foi um suco de amadorismo e não foi por parte das queens. O desafio principal, que vai ser a coisa do girl groups, né? A gente vai ver aí duas bandas, dois grupos batalhando entre si. E a Melina, ela já surge com a maior ideia de jirico já vista neste programa. Que é, eu quero fazer acrobacias que desafiam a gravidade. Eu tô me sentindo a Elphaba. A Desirê não consegue pegar a perna dela. Ela cai no chão, a Desirê faz o quê? O show tem que continuar. Enquanto a Melina tá lá, estirada no chão, igual Katniss Everdeen no final de Em Chamas, esperando o aerodeslizador puxar ela da arena e levar pro Distrito 13. As afrontosas com a música Shot estão na minha cabeça desde quinta-feira. Parabéns, Melody, por criar a reencarnação do Rouge. Eu me sinto triste pela Paola, mas eu me sinto feliz também pela Melina, porque, né, vai continuar essa treta aí dela com a Desirê, porque eu também gosto dela enquanto artista e enquanto pessoa. E é isso aí. Oh, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui em That One Luiza. Eu sou a coitada que passou 4 anos e meio na faculdade de jornalismo pra no fim virar youtuber. E hoje estamos aqui para falar do 4º episódio da 2ª temporada de Drag Race Brasil. Não importa se você tá sintonizando nesse canal pela primeira vez ou se você já é de casa, seja muito bem-vindo. Espero que goste do meu conteúdo e se gostar, por favor, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações, assim toda vez que eu publicar algo novo chega até você primeiro. E se essas forem as primeiras 24 horas, não esqueça de deixar o hype, porque assim esse vídeo vai ser mandado para várias pessoas que também gostam de Drag Race, assim como a gente. A gente tá vindo de um episódio que deu o que falar, né? Porque foi o desafio dos girl groups. E enquanto a gente teve as afrontosas que lançaram um hit tão memorável que até agora está na minha cabeça, tivemos também as raparigas que, infelizmente, não surtiram o mesmo efeito. Mas, entre tretas e sucessos, a gente também teve que se despedir da nossa querida Paola Hoffman, Van Cartier, Beverly Hills, hahaha, de raio laser, de bala de Ice Kiss. E ela deixou uma mensagem que eu acho que era muito bonita no espelho. Eu só não posso confirmar pra vocês porque dentre as línguas que eu falo, o italiano não faz parte delas. Eu até arranho um pouco ali no coreano, mas italiano realmente eu só sei pizza, mamma mia, é só isso que eu sei de italiano. E a Paola soltou o verbo ali, não sei se ela quer um Itália versus the World ou se ela tá buscando um Global All Stars, mas que ela é poliglota, a gente já aprendeu. Mas o lado bom dessa mensagem em italiano foi que deixou o clima um pouco mais leve, então deu espaço ali pra gente comemorar não só a permanência da Melina, mas também a vitória de Poseidon e Melody. Então ficou um clima um pouco mais agradável ali, mas a gente já tava vendo umas leves alfinetadas também entre a Desirê, a Melina, a Poseidon também, alfinetando a Melina. Tava uma coisa assim bem estranha mesmo. Quando elas chegam pra dar início ao episódio de fato, essas pequenas alfinetadas entre si estão ainda acontecendo, tipo, vou plantar uma bananeira, mas será que você vai me segurar dessa vez? Ou então, olha, tinha gente que tava lá no top e já caiu pro bottom, o que tá acontecendo? Só que nada disso vai muito além, porque a Greg já chega com o grinder dela apitando, porque agora a gente vai ter um mini desafio que é patrocinado pelo iFood amarelo ou WhatsApp amarelo, não sei como vocês chamam, como vocês conhecem, mas é o grinder. Só pra deixar claro. E aí, além delas terem esse desafio, que é aquela coisa de, faz um perfil aí pro Grindr, vocês têm 10 minutos pra fazer um quick drag, também combinando com esse perfil, e vamos tirar fotos, e quem me fizer rir mais vai ganhar aí o prêmio e tudo mais. A gente tem a revelação do Pit Crew, o primeiro e até agora o único Pit Crew dessa temporada do Drag Race Brasil. E o menino já vem com um duplo patrocínio, digamos assim. Porque ele vem com a cuequinha do Grindr, que faz parte ali do patrocínio, só que ele também tá com o patrocínio do Ortogon.
Porque o garoto tem uns colchões que eu acho que é tamanho king size. É maior que a minha cabeça. Mas ok, foi começar ali o photoshoot. Elas fizeram uma coisa mais caricata, que era realmente a proposta. Não era pegar ninguém, mas sim fazer ali uma zoeira com os tipos de perfis também que a gente encontraria no Grindr. Só que eu tenho que pontuar especificamente o da Desirê, porque me lembrou muito o esforço que eu tenho que fazer pra entrar numa sala de aula cheia de adolescente. Mas aconteceu uma coisa que eu já senti que esse episódio tava sendo um pouco diferente dos anteriores. Porque a Melody não ganhou o mini challenge. Acabou a ofensiva dela aqui, ela vai ter que reiniciar, né, a sua streak de vitórias de mini challenge, porque dessa vez quem levou foi a Melina. E não só a Melina ganhou, como a Melina ganhou prêmio em dinheiro. Foi um prêmio em dinheiro modesto, mas dava pra ver a cara de indignação da Melody, porque ela ganhou 3 vezes e não ganhou 1 centavo. Eu achei isso uma palhaçada. Eu teria dado dinheiro pra ela também, porque ela ganhou mais. E ela merecia também ganhar um prêmio em dinheiro. Mas parabéns pra Melina, porque o dela realmente foi muito engraçado. E depois dessa grande pataquada, a gente tem o anúncio do desafio principal dessa semana, que vai ser uma linha mais apresentadora, sabe? Uma linha mais assim, programinha, uma linha de entrevista, sabe? Uma coisa jornalística. E eu acho que faz todo o sentido a Bielo Pereira voltar como jurada nesse episódio. Eu, inclusive, acho o seguinte, a pessoa que foi convidada para o episódio anterior não pôde comparecer e aí eles aproveitaram que a Bielo estava lá e botou a Bielo 2 dias seguidos. Então, foi essa a grande jogada ali da produção. Mas, enfim, o que acontece? A Greg vai abrir um novo canal aí de programas, de entrevistas, e a gente tem 3 programas na grade, que é um pela manhã, um pela tarde e um no horário da noite. E a Melina, como ganhou o mini challenge, vai distribuir aí esses grupos, vai montar esses grupos e distribuir os temas. No grupo dela, a gente tem, além de, claro, a Melina, a Mercedes Vulcão e a Belk, e elas ficaram com o programa da tarde. O segundo grupo formado foi a dupla de pernambucanas Rubinox e Poseidon, que vão ficar com o programa da parte da noite. E sobrou o programa da manhã, né, Jojo? Sobrou esse programa para nossas queridas Desirê Beck, Adora Black e Melody. Depois de tudo separado, elas receberam alguns papéis ali com os convidados, provavelmente o briefing que elas iam ter que seguir em cada um dos seus programas. O programa da manhã ia ficar responsável por entrevistar Bruna Braga, o programa da tarde era com Dudu Bertolini e o programa da noite seria com Bielo Pereira. Nesse momento, elas têm que decidir o nome do programa, elas precisam pensar nas perguntas que serão feitas e outras coisinhas que elas vão incluir ali. E a gente não vê muito além disso, sabe? A gente vê uma conversa entre elas, tipo, a Poseidon e a Ruby ali decidindo como que elas vão conduzir o programa. A Melina fala um pouco da estratégia dela para as suas colegas de grupo. E no grupo que ficou a Desirê, a Adora e a Melody, elas estão felizes porque elas estão juntas. Que a gente vê aí que elas têm uma amizade e elas formavam um quarteto com a Paola. Só que agora a Paola quer que elas cheguem na final e elas estão determinadas a fazer isso acontecer. A gente não vê ensaio, a gente não vê gravação, mas eu acho que seria uma coisa muito interessante para a produção incluir na próxima temporada se a gente tiver esse estilo de desafio novamente. Porque eu acho que o que mais deixa a gente animada é ver elas engasgando no ensaio e depois ver a apresentação saindo completamente diferente do que a gente pensou que seria. É um novo dia na Workroom e as nossas queens estão ali se preparando não só para a apresentação dos seus programas, mas também para a runway de lendas brasileiras, que eu já adianto pra vocês, tá bem legal. E aí, batendo papo, né? Tipo, eu tô muito ansiosa pra ver como que o meu programa ficou. Os looks vão ser incríveis e tudo mais. E elas começam a falar também das suas relações com seus cônjuges. A Melina e a Adora contam ali como elas conheceram os seus maridos e aquela coisa toda fofinha de relacionamento, mas a gente também tem um momento um pouco mais delicado, que é quando a Poseidon abre o coração dela. Ela conta que ela meio que desenvolveu um trauma de relacionamento por conta de uma relação abusiva que ela sofreu há alguns anos atrás, uma pessoa que não só diminuía o trabalho dela, né, o talento dela como drag queen, mas também chegou a agredi-la.
E isso é uma coisa que, por mais triste que seja, eu acho muito importante que Drag Race traga esses relatos, né, das queens, pra gente poder abrir o olho, porque tem muita gente que tá passando por situações como essa, só que não tem força ou às vezes nem enxerga, porque tá tão envolvido ali que nem percebe que tá passando por um relacionamento abusivo. Ele acaba sendo um segmento curto, mas é como a gente sempre fala desse momento do espelhinho da desgraça. É um momento importante que vai ao ar, porque não é só relato, não é só milcar um trauma das queens, mas também pode ser um serviço de utilidade pública em alguns momentos, então acho muito importante que eles incluíram isso ali no programa. Vamos agora para a Rundown da Runway e o tema dessa semana são lendas brasileiras. Então, você, professor, você, professora que vai dar aula sobre folclore, eu recomendo que você dê uma olhadinha nos looks dessa semana, viu? A gente começa com a Adora Black, que veio aí servindo Sassy Realness e fez um look muito, muito, muito bonito, muito detalhado, cheio de pedrarias, cheio de símbolos que às vezes a gente não entra muito a fundo quando a gente tá aprendendo sobre o folclore na escola. Eu amei o cachimbo todo caravejado, o cabelo, né, as tranças que ela tava usando, tava muito lindo. E eu achei uma solução muito interessante ela pegar a saia do vestido e fazer como se fosse o rodamuinho pra esconder as pernas, né? Adora, como sempre, servindo o epítome da moda. Arrasou, amiga. Logo em seguida vem Desiree Beck representando a Caipora. Então, ela traz um look que tem muito vermelho, tem muito animal print, mas ao mesmo tempo eu fico com aquela sensação de eu esperava mais, sabe? Principalmente no quesito maquiagem. Eu tô sentindo que a maquiagem da Desiree nessa temporada não tá fazendo jus ao que ela faz aqui do lado de fora, mas eu acho que é porque elas têm um tempo muito reduzido também pra poder fazer ali a sua montação. Então, o look em si eu achei que faltou um pouco mais de acabamento, apesar de não tá feio, não tá tipo, ai, passou vergonha. Eu sei que o Dudu Bertolini falou que era o look mais fraco da noite, mas pra mim não tava feio, só ficou meio, eu esperava mais. É porque a Desiree é minha amiga, então eu espero sempre mais dela. Agora, a Melody Queen de lobisomem, gente, olha, aquilo pra mim foi o auge. Ela entregou um look feito de cabelo. Então tinha cabelo em tudo que era canto. E tava dando um movimento tão bonito, um efeito tão bonito quando ela andava, quando ela fazia alguma estripulia ali no palco. Eu achei de uma finesse muito, assim, muito legal. Eu gostei bastante. A única coisa que eu mudaria nesse look da Melody seria o sapato. Ou eu colocaria uma bota com pelos, ou eu usaria um salto dourado em vez de prata. Porque assim, né, é coisa do lobisomem, da bala de prata e tal. Então eu acho que eu usaria um sapato dourado. O que não seria problema pra Melody, porque aparentemente dourado é a cor favorita dela. E agora a gente vai falar da Melina Blake, que trouxe o boto, né, o boto, aquele que emboneca as pessoas. E foi um look muito legal, porque ela misturou não só os elementos do boto enquanto um animal aquático, mas também uma coisa meio alienígena. Me lembrou ali o Majin Buu do Dragon Ball Z, uma coisa assim que até a Greg também citou como referência. E tava bem legal, muito bem feito, muito divertido de ver. E foi tudo, menino, foi tudo. Eu achei muito bonito, muito detalhado, sabe? Muito cuidadoso, muito cuidadosamente feito. E foi, sem dúvida, um dos meus favoritos da noite. Aí vem a Mercedes Vulcão, e eu tenho que falar pra vocês que eu achei o conceito sensacional. Essa coisa de abrir um app de pegação e você só vê, assim, o torso da pessoa, não vê o rosto, e ela falar, nossa, vou fazer a mula sem cabeça. Eu achei genial. Só que a execução, infelizmente, não ficou lá grandes coisas. Eu gostei da maquiagem que ela fez, eu gostei de como ela resolveu, né, essa questão do Grindr ou do outro aplicativo de pegação,
Mas eu acho que poderia ter sido uma coisa melhor executada, talvez. No fim das contas, é sobre isso, gente. Ela, assim como muitas das outras queens, fez o máximo que pôde com o que ela tinha disponível. Só que o look me ganhou muito mais pelo conceito do que pela execução em si. Então, parabéns pra Mercedes também. A Bel que já chega com aquela pergunta: Anta faz isso porque ela trouxe a lenda da Vitória Régia. Só que ela fez de uma maneira completamente diferente ali, fazendo um nod ao seu background como bailarina. E eu também fui bailarina, então eu vejo aquilo, me dá um quentinho no coração, porque me lembra de uma época tão mais simples da minha vida. E o look, ele era simplesmente impecável, completamente delicado, porém rico em detalhes, rico em elementos que ela trouxe também, mas estava de uma finesse, de uma gracinha. Eu fiquei apaixonada. Eu diria, sem dúvidas, que tá entre os melhores da noite, na minha opinião, porque foi muito, muito lindo e deu pra ver o quanto a Bel que tava emocionada de levar essa parte de si para a runway, mesmo que seja com o tema das lendas, dos folclores. Aí a gente recebe a nossa querida Ruby Knox com o meu look favorito da noite, que foi a Onça Caetana, né? A lenda da Onça Caetana, que traz aí a morte e tudo mais, a mulher onça, e era um look também muito bonito, muito detalhado, rico em detalhes. A maquiagem dela foi simplesmente perfeita. Eu não conseguia ver a Ruby ali, eu tava vendo uma onça realmente. Era a Lisa Meu Pelo, da nota de R$50. Eu achei que ficou perfeito, maravilhoso. Parabéns de novo pra Ruby. E finalizando essa runway, por último, mas não menos importante, a gente tem a Poseidon Drag, que veio aí com o Papa Figo, que, se eu não me engano, é o equivalente pernambucano do Velho do Saco. Ou pelo menos foi isso que me pareceu. O look também tava incrível. Ela foi pra um lado completamente diferente do que a gente tinha visto da Poseidon até agora. Ainda tinha coisa da performance, da caricatice, mas ainda assim era um lado mais gore, um lado mais terror. E a caracterização ficou ótima, ficou asqueroso, ficou nojento e ficou muito bom. Parabéns, Poseidon. Então, a gente tem aí a parte de exibição dos programas e também as críticas que foram feitas, e isso foi apresentado depois, né, da runway. E eu achei muito interessante que eles fizeram por grupo. Então, apresentou o programa 1, críticas das membros do grupo 1. Apresenta o programa 2, crítica das membros do grupo 2, e assim por diante. O primeiro programa se chamava Bom Dia com Bafo, que teve aí como convidada a Bruna Braga, e eu senti que começou muito bem, mas com o tempo o tempo foi descarrilhando, gente. Foi um shit show, realmente. A Dora não aparecia. Ela só aparecia pra ser bonita, o que normalmente não é um problema, mas nesse ela tinha que realmente apresentar o programa. A gente teve a Melody, que tava transparecendo, ela tava transpirando, parecia que tava escrito na testa dela: estou nervosa, me ajuda, socorro, o que eu tô fazendo aqui? Porque ela tava muito dependente do cartão, sabe? Ela tava muito assim, dependente do papel, e isso atrapalhou bastante. Mas o que foi a minha maior decepção nesse grupo foi a Desiree Beck de novo. Eu sou do pensamento que a decepção só vem quando você espera algo grandioso da pessoa. E a Desiree e eu, nós somos colegas de trabalho. Então, a gente tem ali a coisa da comunicação. Ela já recebeu várias pessoas no canal dela. E, inclusive, ela tá com um quadro muito legal agora, que é o Arde Mais Passa, que ela recebe os convidados pra comer a coxinha apimentada. Eu ia adorar participar, inclusive, Desiree. Só me avisa, porque, né, Rio de Janeiro, São Paulo, complicado. Mas ela não colocou isso em prática. Toda a experiência dela parece que fez assim na hora. Vou embora. Uma coisa que foi dita nas críticas e que eu concordo, eu vou enfatizar por aqui, é que, sabe, a Bruna Braga passou por bastante coisa. Ela sofreu umas críticas muito mais pesadas do que deveriam ser, porque, né, como a gente tá trabalhando com o público, críticas vão vir, isso é de praxe. Mas as pessoas precisam ter um pouco mais de noção quando elas vão fazer as críticas. Mas, enfim. Quando alguém passa pelo que a Bruna passou, eu acho que se a gente quer dar uma plataforma para essa pessoa, a gente tem que usar essa plataforma para enaltecer as coisas que essa pessoa faz de bom
em vez de ficar macetando esse assunto que ninguém aguenta mais falar. A Bruna já fala sobre isso nas redes dela, então eu acho que seria uma oportunidade, talvez, não de falar, toma, Bruna, um microfone, um palco, pra você responder aos haters, mas sim falar do trabalho dela, das coisas incríveis que ela foi ali galgando ao longo dos anos, ao longo da trajetória dela. Eu acho que faltou isso na condução da Desirê, das perguntas que ela tinha preparado. E esse grupo, ele foi o mais fraco, quando a gente compara todas essas situações. O segundo grupo aí se chamou Tricotarde e recebeu como convidado Dudu Bertolini. E foi uma coisa assim bem mais leve, sabe? Eu não vi nenhum grande erro da parte das meninas. Elas tinham bordões, elas tinham aquele ar mesmo de programa da tarde, sobre fofocas e tudo mais. Eu achei muito legal que, enquanto todo mundo estava conduzindo bem a entrevista, a Bel que esperava o Dudu falar alguma coisa para trazer uma chamada sensacionalista que provavelmente ia ser cortada para, né, chamar o público para assistir o programa daquele dia. Eu achei muito engraçado, foi o melhor programa para mim. E pareceu que todo mundo tava muito à vontade ali. E eu achei engraçado justamente porque a Bel que falou que não tá acostumada a cumprir esse papel de entrevistadora. Então foi bem divertido. As críticas foram bem condizentes com o que eu assisti. A Bel que ficou super emocionada. A Mercedes e a Melina também foram bem elogiadas, o que, né, condiz com o programa. Apesar da Bel que ter se destacado, as outras não ficaram pra trás, o que eu achei muito bom. E contribuiu pra essa percepção que eu tive de que foi o melhor programa dos três. Já o terceiro programa, né, que era ali da Poseidon e da Ruby, era o The Costas Night, que é um talk show noturno. Eu achei que elas foram super engraçadas, estavam super numa sinergia, mas elas se atrapalharam um pouco na hora de fazer as perguntas. Como eu falei, eu sou formada em jornalismo e lá na faculdade os professores marretavam muito na nossa cabeça a questão da entrevista. Quando você vai fazer uma entrevista, você tem que estar super bem preparado ao ponto de você conhecer o seu entrevistado melhor do que ele conhece a si mesmo. E eu acho que faltou isso nas meninas, porque elas fizeram uma pergunta, a Bielo respondeu, e depois fizeram uma outra pergunta que já estava inclusa na resposta que ela deu anteriormente. Então você tem que ouvir a pessoa, você tem que saber exatamente o que perguntar. Tem coisas que ela às vezes já falou em outras entrevistas, em outros momentos, então tem que ter essa grande atenção ali aos detalhes. Foi algo que a Biela até pontuou nas críticas também, mas foi um programa bem gostoso de se assistir. Elas estavam super sintonizadas, sabe? Eu acho que se esse programa existisse de verdade, eu ia dar audiência toda noite. No Untucked, gente, não rolou nada assim muito digno de nota. A gente teve mais um momento ali de espelhinho da desgraça, que era a Bel que falando sobre como ela é uma pessoa quietinha, e a Dora falou também que ela sempre foi uma pessoa mais introvertida. Todo mundo falando, não, você não precisa mudar a sua personalidade, só modular realmente para o que os desafios estão pedindo, situações, etc. Basicamente não foi nada muito grandioso, foi só elas conversando ali, batendo um papo e depois agradecendo que a Melina não abriu a boca durante o Untucked. Eu achei engraçado como eles estão tentando pintar essa imagem da Melina como uma pessoa faladeira, só que eu não tô percebendo muito disso, não. E aí a gente volta para o palco, né? Dessa vez não teve ninguém que foi salvo de cara. E, vamos falar das melhores e piores. A gente teve ali a Poseidon e a Ruby sendo salvas de cara, ainda levando uma cutucada da Greg, tipo, ó, top 8, hein? Agora não é hora de ficar safe, agora é ou high ou low. Ou você ganha ou você tá no bottom. Vamos se movimentar aí. A gente também vê a Mercedes e a Melina sendo salvas, deixando a Bel, que com o win dessa semana, que eu achei super merecido, porque ela conseguiu se destacar sem ofuscar nenhuma das suas colegas e num desafio que ela mesma não estava se sentindo confiante, foi tudo pra mim. E o grupo da Desirê, da Adora e da Melody estava entre as piores e a Adora foi salva, deixando a Melody e a Desirê pra dublar. E nesse momento o meu coração ficou pequenininho, menor do que uma miçanga, porque são duas queens que eu tenho um forte apego e eu não queria que nenhuma das duas fosse embora. Mas foi merecido. Foi merecido elas estarem no bottom, porque realmente a Melody sumiu.
Ela sumiu mais do que a Adora, então ela sumiu, tava super nervosa, a Desiree cometeu uma gafe atrás da outra, elas mereceram estar no bottom. Mas há males que vem pro bem, né? Porque a gente ganhou o melhor lip sync dessa temporada. Um dos melhores lip syncs de Drag Race Brasil. Eu tenho pra mim que naquele momento a Desiree e a Melody pariram metade da população brasileira, porque a outra metade tinha sido parida pela Shannon e pela Organza lá na primeira temporada com o lip sync de festa. Eu senti assistindo que a edição tava mostrando mais da Desiree, mas toda vez que a Melody aparecia, ela roubava a cena também. Foi um lip sync muito, muito articulado, muito bonito. Elas deram tudo de si. Eu acho muito difícil algum lip sync superar esse nessa temporada. Mas, né, a gente nunca sabe o que vem por aí. Drag Race é uma caixinha de surpresa. As duas arrasaram e o Double Champagne foi mais do que merecido, gente. Se a Greg mantivesse só uma das duas, eu ia já gritar que era gambiarra. Eu ia lá pra sede da Wall Presents queimar pneu, porque as duas lutaram bravamente, as duas fizeram uma incrível apresentação e eu tô muito satisfeita com o que eu assisti, de verdade. Vai ficar, assim, pra história. Inclusive, se eu fosse a Globo, já que a música do lip sync foi Brasil, da Gal Costa, se eu fosse a Globo, eu colocava esse lip sync como abertura da novela pela próxima semana. Eu acho que ia ser incrível. Ia ser um ótimo chamariz também pro programa. No fim das contas, elas simplesmente jogaram o sarrafo lá no alto para as próximas batalhas de lip sync. E se eu fosse as outras meninas, eu ia ficar com medo, viu? Porque além de lutar pra ficar, eu tenho que lutar pra superar. Então, já vão aí se organizando. E semana que vem é semana de Snatch Game. Eu tô super animada. E pelo teaser, a gente tá vendo que vai ter um drama por aí. Eu tô muito ansiosa pra ver o que vai ser isso. Só que por enquanto é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês durante esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like aqui embaixo. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações para não perder nada que eu vou postar por aqui pelos próximos dias, pelas próximas semanas. E é claro, deixe o seu comentário. Vamos continuar falando sobre esse episódio. Me segue nas redes sociais que estão aqui na descrição pra gente continuar comentando assim fora do YouTube também. E claro, sigam as queens. Eu também deixei elas linkadinhas aqui embaixo para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dela, que vai muito além de Drag Race. Obrigada mais uma vez pela companhia. Eu vejo vocês na semana que vem e tchau, tchau. Nothing beats a Jet2 holiday, and right now you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Delícia. É chá de vento.